Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje está conosco o nosso querido amigo, professor Jairo Oliveira, trabalhador do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Certo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês pelo convite, de estar aqui mais uma vez, podendo falar a respeito da nossa doutrina espírita, que para nós é uma grande satisfação. Particularmente quando o convite vem no sentido de podermos falar um pouquinho sobre o Chico Xavier, né? Exatamente. E, portanto, vamos ver como é que o senhor conheceu o Chico Xavier, né? Então, iniciando a nossa conversa. Eu nasci em família católica, né, e durante muito tempo, até os 13, 14 anos de idade, né, vivia e convivia dentro dos princípios da doutrina católica. Sim. Mas, em determinado momento, eu me dei por conta que esta condição religiosa não estava me satisfazendo, né? Uhum. E aí eu comecei a sentir alguns fenômenos mediúnicos. E aí eu tive acesso à doutrina espírita para tentar compreender o que aqueles fenômenos mediúnicos representavam, né? Perfeito. E a partir daí, então, comecei a participar do movimento espírita e com 26 anos de idade, eu me dispus a ir a Uberaba, porque até então, nesta fase, né, de conhecimento da doutrina espírita, a figura de Chico Xavier sempre me impressionou muito. Uhum. Né? E eu queria conhecer realmente mais de perto a esse fenômeno que se colocava para nós de uma forma tão humilde e com tanta boa vontade no sentido de ajudar o próximo, né? Perfeito. Então, quando a gente se envolve dentro dos princípios da doutrina espírita e vê uma figura como Chico Xavier, a gente busca todas as oportunidades para ter acesso a ele, né? E aí, chegando em Uberaba, desconhecendo a cidade, desconhecendo a representação do Chico, assim, não tinha essa intimidade, né, de acesso a ele, porque ele era uma pessoa, né, que tinha uma população muito grande no entorno dele, né? As pessoas queriam muito estar próximas do Chico. E aí eu tive a oportunidade de conhecer em Uberaba uma pessoa chamada Oswaldo Caetano. E essa pessoa conhecia o Chico há mais de 30 anos e ele me vendo lá em Uberaba tão jovem, né? Ele chegou e disse assim: não, Gaúcho, tu é muito jovem, você vem de muito longe e amanhã nós vamos almoçar com o Chico Xavier e tu vai junto conosco. Então foi a grande oportunidade que eu tive, graças a essa pessoa, que conhecia o Chico há mais de 30 anos, que me deu a possibilidade e o acesso de estar com o Chico Xavier pessoalmente, né? Certo. Jairo, Chico Xavier, se a gente perguntar para qualquer, imagino, maciça maioria da população brasileira, quem foi Chico Xavier, com certeza responderão um médium, um espírita, aquilo que todo mundo sabe. Mas na visão do Jairo, quem foi Chico Xavier? Olha, Jader, quando a gente tem um acesso assim, na intimidade de uma pessoa como foi o Chico, eu vou te dizer que o Chico é um grande missionário que esteve entre nós, que nós não tivemos a capacidade de reconhecê-lo, pela grandeza espiritual de Chico Xavier, né? Digo que Chico Xavier, ele está num nível de espiritualidade muito próximo assim, aos apóstolos do Cristo, né? A Francisco de Assis, a toda essa pleia de espíritos nobres que desceram à Terra para nos ajudar, né? Esses espíritos, quando eles descem à Terra, eles deixam marcas que ficam para toda a eternidade. Então, Chico Xavier, para mim, ele representou e representa
o protótipo do homem do futuro que todos nós um dia seremos. Chico, na sua materialidade, na sua reencarnação, na sua vivência junto conosco, ele tinha todos os predicados espirituais, né, para ser aquele espírito completista que André Luiz nos trata nos livros, né, que ele relata a respeito desses espíritos de grande evolução, porque são espíritos que se dispuseram a reencarnar e cumprir a sua missão de uma forma íntegra, né? Então, Chico Xavier é um missionário, que um dia ainda nós iremos reconhecê-lo, mas ainda é cedo, na sua grandeza, né? Perfeito. Conhecemos muito superficialmente. Muito ainda, muito, muito, muito. Muito bem. E a relação dele com Emmanuel? O que você poderia nos contar? Digo que ali foi uma dobradinha pesada, né? São dois espíritos de grande envergadura. Emmanuel foi um senador romano que, a partir, né, dos 2 últimos milênios, se deu conta do quanto ele teria que fazer em termos de trabalho para evoluir espiritualmente, porque ele perdeu o grande momento áureo da sua existência espiritual, que foi o encontro com Jesus, né? Perfeito. Então, a partir de uma disciplina muito severa e austera, Emmanuel se predispôs a estudar o Evangelho e a compreender a lição de Jesus. Então, sabemos que ele foi Padre Manuel da Nóbrega, né? Reencarnado no Brasil, trouxe o livro, trouxe a escola, a formação para dentro do Brasil, né? Instituindo como jesuíta as escolas. E Emmanuel foi um grande missionário no sentido de estar com o Chico Xavier para dar continuidade à doutrina espírita em solo brasileiro. Então, Chico Xavier e Emmanuel são duas representações de grande envergadura que trouxeram o livro espírita, né? A divulgação da doutrina espírita através do livro espírita, para dar continuidade às obras de Allan Kardec, né? Perfeitamente. Em solo brasileiro. Dizem, isso tu já deve ter escutado, que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Tem algum fundamento nisso? Olha, eu acredito que tem um fundamento, porque quando perguntado, né, a espiritualidade, quem daria prosseguimento às obras, né, codificadas pelo nosso grande codificador, os espíritos disseram que ele daria continuidade, né? Então, é difícil a gente entrar nessas nuances, porque Chico Xavier nunca revelou isso para nós, né? Sim. Mas, se tivesse que alguém vir e ter essa representação, Chico ocuparia de uma forma esplêndida, né, esta condição de ser Allan Kardec reencarnado. Mas isto para nós, assim, é um assunto de veneração, no sentido de respeito, mas não vai fazer a diferença, né, de ser Allan Kardec reencarnado, porque Chico Xavier, na sua representação quanto ser, também trouxe o mesmo brilho, né, na continuidade das obras do Cristo através do Consolador prometido, né? Muito bem. O início da mediunidade em Pedro Leopoldo. Sabemos que Chico enxergava os espíritos desde os 4 anos de idade, né? Chico Xavier, aos 5 anos de idade, ele sofre a primeira grande perda da sua vida, né, que é a representação da figura materna, e a partir daí ele por uma questão social, de dificuldades financeiras, o pai do Chico distribui os irmãos entre os filhos, entre parentes e amigos próximos, né? E Chico vai morar com a madrinha. E essa madrinha era uma pessoa muito austera, né? Que cobrava do Chico de uma forma severa atitudes e comportamentos ríspidos, né? Rígidos. E o Chico, durante muito tempo, ele sentia a presença da sua mãe, que era uma forma de consolo, no sentido de suportar toda aquela gama de maus tratos que ele sofria dessa madrinha. Então, a partir daí, ele dialogava com a mãe e pedia que a mãe voltasse, porque quando a mãe do Chico, antes de desencarnar, ele prometeu ao Chico que retornaria, mas ela não disse como. E aí, quando ele viu pela primeira vez, aquilo foi algo natural para ele, né? Ele confiava na palavra da mãe, no sentido de que ela voltaria, e ela voltou em espírito. Então, a partir daí, o Chico começou a enxergar a espiritualidade de uma forma muito frequente. Isso também era motivo de surra, porque a madrinha, sendo católica, não aceitava isso, né? Mas a mãe do Chico sempre recomendava que ele fosse uma criança obediente, que breve um anjo voltaria para buscá-lo, né? E realmente aconteceu. Logo em seguida, o pai do Chico casou
pela segunda vez, e a condição que a madrasta do Chico fez para que ela casasse com ele fosse que ele pudesse buscar todos os filhos novamente para ela poder cuidar. E foi o que aconteceu, né? Perfeito. E a partir daí o Chico sempre, nas procissões, que ele era muito católico, né? Exato. De família católica, ele ia na igreja, ele via os espíritos, né? Nas procissões ele via os espíritos, e tudo isso ele não podia falar, porque era motivo também de ele sofrer sanções por parte da família, que não aceitava, né? Que eram todos católicos. E depois, né? Com 17 anos de idade, a irmã do Chico Xavier teve um grande problema de saúde, no qual ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Na verdade, a irmã vivia um processo obsessivo que um casal, um grande casal amigo do Chico, né, os ajudou a reverter o quadro de obsessão, e foi aí que o Chico teve contato com a doutrina espírita e iniciou, né, no reconhecimento o que representava a doutrina espírita. Que né? idade o Chico tinha nessa época? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Na época era um menino, hoje... Era um garoto. 17 anos já é quase adulto, já, né? Mas naquela época... Um garoto de interior, né, com todas as dificuldades, e aos 17 anos ele perde a madrasta, né? E aí ele tem que cuidar não somente da sua vida, das suas coisas, mas cuidar de todos os irmãos, né, que ainda eram menores, que ficou sobre a responsabilidade dele. Né? E o que levou Chico a transferir residência, digamos, de Pedro Leopoldo para Uberaba? Então, aí durante muitos anos, né, o Chico, junto com seu irmão José Xavier, fundaram um centro espírita, né, em Pedro Leopoldo, deram prosseguimento às obras dentro da codificação que Emmanuel estabeleceu a partir da literatura espírita. E o Chico, ele já apresentava sérios problemas de saúde em função do ambiente. Pedro Leopoldo era uma cidade muito úmida e muito fria, e por aconselhamento médico e dos espíritos, sugeriram ele buscar um lugar mais quente. E Uberaba é uma cidade mais quente, mais seca. Isso fez com que o Chico mudasse para Uberaba, né, saindo de Pedro Leopoldo, e isso foi em 1959, quando ele vai para Uberaba, né? Então até a essa data ele fica em Pedro Leopoldo, né? Perfeitamente. Eu sei que profissionalmente ele trabalhou como funcionário do Ministério da Agricultura. Não sei se tu tens conhecimento dessa parte da vida do Chico. Sim, o Chico foi uma pessoa que nunca tirou um dia de férias. Sim. Porque quando chegava o período de férias ele vendia, porque ele precisava daqueles recursos para manter o grande grupo familiar que estava sobre a sua responsabilidade. Certo. Então ele nunca faltou a um dia de serviço e nunca tirou um dia de férias. Ele exerceu toda a sua atividade profissional com extrema integridade, no sentido de dar conta de todas as tarefas, né? Sim. Então ele trabalhou durante muitos anos no Ministério da Fazenda como datilógrafo, né? E lá ele até se aposentar por questões de saúde, né? Certo. Ele tinha um grande, sério problema na sua visão também, Perfeitamente. né? Então, em função disso, ele se aposentou. Tá certo. Jair, estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa. Mas que rápido. Isso, e vamos então para o intervalinho de 2 minutinhos e já voltamos. Agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execução de Projetos Elétricos, Beltrame, Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Já voltamos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A., Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos reiniciando então o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita. Estamos hoje com o nosso querido amigo Jairo Oliveira, trabalhador do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi, e estamos falando sobre vida e obra de Chico Xavier. Inclusive, vamos reiniciar a nossa conversa sabendo que o nosso irmão está escrevendo um livro, né, sobre Chico Xavier. Poderia nos falar alguma coisa? Antecipar? Claro, nós já estamos na metade da produção do livro, né? Certo. Esse livro é resultado de todo um processo, né, de vivência que eu tive com Chico Xavier, que eu trago alguns relatos, né, dessa experiência maravilhosa que para mim é um acréscimo de misericórdia, né, com certeza, ter tido essa oportunidade. E durante algum tempo eu mantive correspondência com Chico, né, e nessas correspondências eu mandava cartões postais para ele do nosso Rio Grande do Sul. Uhum. E aí cada carta que eu recebia, né, ele agradecia e falava a respeito daquelas imagens que ele via nos postais. Então ele fala de Torres, ele fala de Porto Alegre, ele faz menção ao Rio Grande do Sul. Então eu acredito que isso não possa ficar só comigo. Então eu estou organizando um livro no sentido de que principalmente o povo gaúcho, possa ter acesso a esses pronunciamentos que o Chico faz a respeito da nossa terra. Então vai ser um livro dedicado ao povo gaúcho na relação amorosa de Chico Xavier conosco, né? Que maravilha. E pode adiantar o nome do livro, o título? O nome do livro, assim, está no desenho de Amor em Pedaços, né? Vai ser o nome do Chico. E esse título, né, ele tem como motivo um fato de eu ter estado uma vez no aniversário do Chico, na casa dele, e aí uma senhora estava chegando com uma bandeja cheia de docinhos. E ele disse assim: gente, olha só, está chegando Amor em Pedaços. E aí ele fala, né, que toda vez que a gente faz uma ação generosa para alguém, ou estar com alguém, ou ajuda alguém, nós estamos distribuindo amor em pedaços. Então, eu espero que todos esses momentos que eu estive com o Chico, que a gente vai poder relatar no livro, possa se tornar também um pouquinho desse amor em pedaços, dessa experiência que a gente teve com o Chico, com essa grande alma, eu sempre digo a nossa alma querida, né? Com certeza. No sentido de poder socializar com as pessoas, né? E dentro do movimento espírita como documento doutrinário, né? Jairo, o telespectador não sabe, mas no intervalo o Jairo estava contando para nós, para o Moacir e para mim, que algo que aconteceu no programa Pinga Fogo da TV Tupi, lá Sim. nos idos de 1971. Eu gostaria que tu relatasse para os nossos telespectadores, por favor. Uma das grandes fases da vida do Chico, dele se tornar tão popularmente conhecido no Brasil e fora, foi nesse programa Pinga Fogo, que era ao vivo, que teve grande audiência e grande repercussão nacional, né? E foi aí que realmente a imagem de Chico Xavier, ela sofreu um grande gatilho disparador, né? No sentido dele ser reconhecido nacionalmente. E ele, nessa experiência, ele sentiu quando ele estava sendo entrevistado, uma experiência muito positiva, de uma energia que o envolvia de uma forma muito prazerosa, que o acalentava naquele momento difícil, né, daquele bombardeio de perguntas que estavam sendo feitas para ele, bem pinga-fogo, né? E aí passou algum tempo, ele foi no programa da Hebe Camargo, e lá ele não sentia aquela energia, não sentiu, né, aquela emanação de vibrações que até então ele sentiu no programa Pinga Fogo. E ele perguntou para Emmanuel o que aconteceu, por que ele não sentiu essa energia na entrevista feita pela Hebe Camargo. Aí o Emmanuel disse para ele: não, lá era ao vivo, aqui está sendo gravado. Lá no Pinga Fogo, as pessoas que gostavam de ti oravam por ti para que desse certo, para que tu falasse as coisas certas no programa. E aqui não, aqui está sendo gravado no programa da Hebe. Então por isso que você não sentiu aquela energia que te envolvia naquele momento difícil de entrevista, que foi o programa Pinga Fogo, né? Uhum. E Chico tinha essas peculiaridades maravilhosas, né? Perfeitamente. Vamos aproveitar e saber como é que era o Chico na intimidade. Chico na intimidade era uma pessoa extremamente simples, uma alma generosa, uma pessoa que tinha uma transcendência mediúnica fantástica e não fazia uso disso para se colocar de uma forma diferente, ou seja, ele agia de uma forma natural e acolhia a todos. Ninguém sofria algum tipo de distinção quando ele acolhia. Ele era uma pessoa generosa que abraçava todo mundo, né? Perfeitamente. Então o Chico, na intimidade da casa dele, por exemplo, ele tinha uma vida comum, levantava muito cedo, tinha horários, tinha regramento, tinha disciplina,
nas suas atividades de trabalho. Muitas vezes, quando ele abria alguma possibilidade de lazer, de receber amigos ou conhecidos, ele trazia para dentro da sua intimidade e trabalhando. Então, na casa dele, ele tinha uma sala, uma peça, que era o correio. E lá ele tinha um acervo de endereçamentos de correspondência que era fantástico. Então, as pessoas sentavam com ele para conversar, mas ele trabalhando, ele não parava nunca. Então, o Chico realmente doou a vida dele ao trabalho dos espíritos, né? E eu vou pedir para o Jairo, para que o Jairo conte a historinha agora no ar, do gordo. Ele contou para nós no intervalo, mas eu vou pedir que ele repita. Então, nesse dia eu estava lá no Chico e nós estávamos na cozinha conversando e ele levantou. Ele estava sentado à mesa comigo e quando ele levantou, que ele estava caminhando de costas assim, eu pensei comigo, olhando para o Chico, mas como o Chico está gordo. O Chico era uma pessoa de estatura média, né? Não era alto. E aí ele se virou para mim e disse assim: Jairo, sabe por que eu uso esses paletós, né, os ternos largos? Porque durante a semana, durante os trabalhos, eu vou recebendo cartas, vou recebendo bilhetes, e eu não tenho muito tempo de ler, eu vou guardando nos bolsos do meu paletó. Mas eu não estou gordo, não. E aí eu fiquei apavorado, porque eu descobri que o Chico lia o pensamento da gente, né? Então a gente tinha que cuidar tudo aquilo que pensava quando estava perto do Chico, ou seja, não podia pensar coisas ruins, né? E aí o Chico ele tinha essa capacidade, né, de interação com o mundo espiritual e fazia daquilo uma naturalidade sem fim, né? O Chico era daqueles que não sabia se aquilo que ele estava enxergando era deste mundo ou do outro mundo. O contato dele com a espiritualidade era tão integrativo, era tão real, intenso, que uma vez também, numa oportunidade, lá em Uberaba, chegando uma senhora de São Paulo, ele a cumprimentou e fez menção de cumprimentar a pessoa que estava junto com ele, mas só que ele se deu conta que era um espírito, não era uma pessoa de carne e osso, né? Aí ele se conteve, mas ele trouxe essa situação de uma forma muito particular, né? Muito bem. Você saberia nos dizer quantos livros Chico Xavier escreveu? 412 livros. 412. E a série ainda não para, né? Sim. Assim como eu que estou organizando um livro que retrata essa experiência, muitos outros, né? Biográficos, inclusive, né? Biográficos e de experiência estão sendo escritos e ainda estão saindo mais livros, né? Ou seja, a desencarnação ainda não foi um parâmetro de parar essa produção literária em torno de Chico Xavier, né? Perfeitamente. E nesse livro que tu estás escrevendo, que chama-se Amor em Pedaços. Amor em Pedaços, tu traz fotos do Chico, tu com ele, enfim? Sim, eu trago fotos também de personalidades do Rio Grande do Sul que tiveram acesso ao Chico Xavier, também gaúchos, né, pessoas amigas do Chico Xavier, que eu tenho um acervo de fotografias. Eu quero trazer a retratação da própria caligrafia dele nas cartas, né, tirar algumas fotografias dessas cartas, fazendo menção ao Rio Grande do Sul. E detalhes, né, dessas particularidades todas que o Chico tinha conosco aqui no Rio Grande do Sul, né? E esse livro tu tem previsão de lançar? Pro ano que vem. Pro ano que vem, pro ano 2018. 18. Sim, é. sim. Muito bem. É. Muito bem. O Jairo, nós sabemos também que uma fase da vida do Chico, ele se dedicou a consolar as mães e pais, né, Sim. que perderam, entre aspas, né, seus filhos em acidentes ou morte prematura, né? Nos fale um pouquinho desse trabalho. Eu digo assim que o Chico teve algumas fases marcantes, né, da passagem dele conosco. A primeira foi em 32, quando ele lançou o Parnaso de Além-Túmulo como fenômeno mediúnico, né? Sim. Em 49, ele inicia a série André Luiz, que vai desbravar todo um conhecimento na área científica daquilo que a doutrina espírita nos oferece, também a partir das experiências de André Luiz. E em 59, o Chico indo para Uberaba, ele dá uma conotação também muito expressiva à caridade, né? À assistência em massa. Então aquilo chama muita atenção da exemplificação do amor que o Chico multiplica a partir do contato com a comunidade, com o povo. E o Chico tinha um amor muito grande pelo povo. Correto. E nessa sequência, né, do próprio percurso do desenvolvimento da obra de Chico Xavier, também se destaca o consolo às mães, né? Porque o Chico, durante muito tempo, ele escutava aquele apelo das mães da saudade, particularmente das mães, né? Na perda dos seus filhos ainda jovens. E nesse percurso o Chico uma vez infartou,
Ele teve um infarto. O primeiro infarto do Chico foi porque o físico não suportou tanta dor, né, que ele acolhia dessas mães. E o Chico teve, então, reafirmou essa posição dentro da doutrina de consolo às mães através das cartas mediúnicas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas mães lá em Uberaba, né? Perfeito. O Chico, Jairo, ele foi muito, digamos, estudado entre aspas, né, por muitos profissionais da área médica, da área da psicologia, cientistas não só do Brasil, mas de algumas outras partes do mundo. O que pode nos falar a respeito disso? Olha, diz que na década de 70 a NASA teve um grande interesse de estudar o fenômeno Chico Xavier, né? Foi feito um convite a ele e ele, de uma forma muito educada, recusou, dizendo que ele tinha muitas tarefas em Uberaba que ele não poderia ir aos Estados Unidos. Mas diz que foi feito um estudo através das chapas Kirlian, né? Aquele aparelho russo que mede a aura, a energia, e eles ficaram impressionados com a grandeza espiritual de Chico Xavier. E eu tenho num livro acesso a essas chapas, é algo fantástico. Então tem um momento em que o Chico, ele não somente colocava a mão sobre essa chapa, mas teve um momento que ele beijou, né? Ele colocou os lábios na chapa, né? Nesse aparelho. E aí ele segurou a mão da pessoa que estava coordenando esse aparelho. E disse, quando eu apertar a sua mão, você bate, né, a chapa. E aí quando eles foram revelar a chapa, era um grande coração cor-de-rosa, que aparecia de energia naquela chapa. E aí perguntaram, mas Chico, por que você beijou ali? O que você pensou na hora? Naquele momento eu estava pensando que eu estava beijando os pés de Jesus. Então veja a impressão espiritual que ficou daquela energia, quando o Chico beija a chapa e quando revelado aparece um grande coração. Os lábios do Chico se transformaram num grande coração na chapa Kirlian. Então veja, isso são detalhes, né? Sim. Dessa capacidade desse ser espiritual de grandeza que nós tivemos entre nós, né? Maravilha. Meu amigo Jairo, está chegando o final do nosso programa e nós gostaríamos de que você relatasse uma experiência natalina que você teve com Chico Xavier e deixando de mensagem para todos os nossos telespectadores. Bem, foi uma oportunidade ímpar que eu tive quando eu fui a Uberaba passar o Natal com o Chico Xavier. Sim. E o Chico, não somente eu, mas outras pessoas também de São Paulo, de Uberaba, estavam lá, e nós fizemos uma grande caravana de visitação aos lares na periferia de Uberaba. Certo. E lá na periferia de Uberaba a gente teve momentos muito interessantes de contato com aquelas pessoas que aguardavam Chico Xavier, né? E relatos assim de sofrimento muito intenso. Passado aquela visita nos lares da periferia, o Chico, ele ficou na calçada esperando o momento da distribuição. Ia ser distribuído pães e dinheiro para a população nas vésperas do Natal. E naquele momento, um confrade nosso pergunta ao Chico, faz uma pergunta excepcional que eu acho que merece destaque, né? Perguntou a ele assim, Chico, nós sabemos o que o Cristo fazia durante o dia, mas o que ele fazia durante a noite? O que o Cristo fazia? A gente não encontra na literatura, nos evangélicos, passagens de Jesus durante a noite, mas durante o dia. Certo. E o Chico disse assim, vocês lembram daquela bolsinha que o Judas carregava? Aquela bolsa não era só coleta de impostos, porque ele era um coletor de impostos do Senado romano, né? Mas eram doações de patrícios romanos que se converteram ao cristianismo, que faziam doações ao Cristo, para que durante a noite Jesus distribuía aos pobres. E o que o Chico estava fazendo naquele dia, véspera do Natal? Distribuindo doações que ele recebia junto às pessoas mais carenciadas. Então Chico Xavier, realmente ele vivia, né, o Evangelho de Jesus na sua integridade. Sim. Chico, naquela noite, na véspera de Natal, estava fazendo aquilo que o Cristo fazia durante todas as noites, distribuindo aos mais carentes e necessitados, né? Muito obrigado, Jairo, pela tua entrevista, né, por nos passar esta experiência que eu não tive, né? Eu não fui visitar o Chico Xavier, né? Mas realmente fiquei muito feliz em termos essa conversa, né, Jader? Mesma coisa, com certeza, né? Ficamos muito felizes e com certeza você retornará aqui quando lançar seu livro, né? Para nós, sim, sem dúvida. Nós a gente lançarmos aqui neste programa. Trazer em primeira mão aqui em Tá Santa certo. Maria, para os nossos telespectadores. Muito bom, muito obrigado. Estamos então terminando o nosso programa de hoje, agradecendo
Os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execução de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.